aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Meu amado irmão, meu amado ouvinte, saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, e ela esteja sobre cada um de nós. Estamos oferecendo a Deus este culto de adoração e louvor ao seu excelso nome, não de uma maneira presencial, ou seja, com a presença dos irmãos no templo, face às determinações das autoridades sanitárias e do governo diante dessa pandemia que o mundo atravessa a fim de evitar aglomerações de pessoas. Mas nós somos a Igreja do Senhor, independente do local onde estejamos. E este culto está disponível na rede social para o nosso enlevo espiritual, contando com a participação da liderança da Igreja Presbiteriana de Tegipió e demais irmãos integrantes, através dos momentos de adoração, louvor e edificação da palavra. Estejamos, portanto, atentos a todos estes atos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te adoramos, Senhor, porque tu és um Deus vivo, um Deus eficaz, o Deus de amor, o Deus de plena misericórdia, o Deus que nos assiste, Senhor, a todos os momentos de nossas vidas. E, ó Senhor, te damos graças, ó Pai, porque tu assim nos fizeste de uma maneira assombrosa e tu nos chamaste, Senhor, como os teus filhos. E neste momento, queremos oferecer a ti, somente a ti, Senhor, este culto de adoração e louvor ao teu excelso nome, Senhor. Ó, obrigado, ó Pai, porque tu, ó Pai Santo, é o Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas. E, Senhor, apesar das nossas dificuldades, apesar dos momentos difíceis que nós passamos, Senhor, em nossas vidas, nós sabemos que tu estás, Senhor, no controle de todas as coisas e tu estás, Senhor, com as rédeas de nossas vidas, Senhor, em tuas mãos. Vem, pois, Senhor, nos confortar, vem, pois, Senhor, nos alimentar e vem, pois, Senhor, dar-nos a tua paz. Essa paz, Senhor, que este mundo jamais poderá nos dar. Nós te louvamos, ó Pai, e bendizemos o teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus é que te oramos hoje eternamente. Amém.
Meu amado irmão, minha amada irmã, graça e paz vos sejam multiplicados. E Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua edificação, para o conforto de sua alma, para que possa passar esse dia na sua presença com seu coração alegre e feliz. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, verso 1, que nos diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença nesta manhã e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para que entendamos a palavra que será ministrada nesta hora, através deste Teu servo, Pai, e que o Espírito Santo possa nos capacitar a entender e colocar todo o conselho de Deus em prática. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, muitos no meio cristão creem enganosamente que a fé seja uma força interior que o homem exerce sobre as coisas, sobre os eventos e até sobre Deus, como se fosse um amuleto de forma mágica em que o homem pode então exercer a sua fé, usar dessa varinha de condão para fazer aquilo que querem ou assim por diante. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A fé é, antes de tudo, um dom de Deus para que, através dela, o homem possa receber de graça a salvação que está em Cristo Jesus, conforme Efésios 2, verso 8. Conforme o texto que nós acabamos de ler, a fé, ela é algo que pode ser definido. Não é alguma coisa vaga, não é uma coisa meramente abstrata, mas algo que tem uma definição lógica e plausível. Por isso o texto nos diz: ora, a fé é certeza. Então, inicialmente, nós podemos dizer, dentro desse aspecto de definição da fé, que a fé é certeza. A fé não é um salto no escuro, como se fosse uma superstição. A fé é um salto para a luz. É o firme fundamento, a certeza de algo ou de alguém. Nesse aspecto, a fé diz respeito à mente e, portanto, algo racional. Veja o que diz o apóstolo Paulo. E assim habite Cristo em vossos corações pela fé, estando vós alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender como todos os santos, ou com todos os santos, qual a largura e o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então, nesse texto, Paulo ele fala claramente, a fim de poderdes compreender. Então, se a fé é um pulo no escuro, se a fé é algo meramente abstrato, como nós podemos compreender, se não pela razão, se não pelo entendimento que o Senhor mesmo nos concede em sua palavra revelada? Mas também a definição de fé não apenas se constitui de certeza, mas também de esperança. Então veja o que diz o texto. A fé é a certeza de coisas que se espera. Coisas que se espera. Então a fé é também esperança. O crente não vive por acaso. Os Titãs têm uma música em seu repertório intitulada O Acaso Vai Me Proteger. Ora, o acaso, é algo incerto, é algo que não tem fundamento nenhum, que não tem consistência nenhuma. Não é como a fé. A fé sim é que vai nos proteger. A fé no Senhor Jesus. A fé no Deus Todo-Poderoso. Essa sim é que vai nos proteger, que vai nos guiar e que vai nos fazer tomar posse da vida eterna. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso de 1 a 5, ele faz algumas afirmações que nos mostram claramente que a fé
ela é constituída dessa esperança, quando diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja, meu amado irmão, minha amada irmã, que Paulo, ele define essa fé como algo que Deus nos deu para a nossa justificação. Ele fala que essa fé nos infunde esperança até em meio às adversidades, às tribulações, conforme o texto diz. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Quando nós cremos na palavra de Deus e no Deus da palavra, nós podemos suportar as tribulações. Como disse o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos passar por adversidades, podemos passar pelas mais diversas crises, tribulações, porque a nossa fé é uma fé que nos traz a firme esperança. Mas, em terceiro lugar, a fé é também confiança. O texto diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Convicção de fatos que se não veem. Quando a fé confiança domina pelo Espírito Santo o coração do homem, então ele entrega a vida ao que crer, ou seja, aquele em quem espera. Nós esperamos no Senhor. A nossa esperança está no Senhor, o Criador dos céus e da terra, nos diz a palavra de Deus. Veja o que nos diz também o salmista no Salmo 37, versos de 5 a 7, texto bastante conhecido que nós passamos a ler agora para os irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Veja que expressões maravilhosas do salmista, no caso, o salmista Davi, que viveu também tempos difíceis de tribulação, de perseguição, de adversidades constantes. Ele simplesmente diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então, a fé é confiança, confiança plena no Deus fiel, no Deus poderoso, no Deus que está no controle de todas as coisas. Finalizando essa reflexão, quero dizer para você que Deus não nos deu a fé para que nós a tenhamos apenas como se fosse um passaporte que devemos usar para o dia da morte. Um passaporte que nós colocamos no bolso e quando chega a hora da morte, nós então apresentamos esse passaporte para dizer que você crê em Deus. Mas a fé é algo vivencial, é algo que o crente deve usar no seu dia a dia. A fé deve ter o aspecto prático. Por isso é que Deus nos permite vir as adversidades, as tribulações, para que nós possamos fortalecer a nossa fé, para que nós possamos, através dos sofrimentos, através das tribulações,
afinar ou fortalecer a nossa fé, assim como o ouro ele é provado, ele se torna cada vez puro quando passa pelo cadil. Assim também a nossa fé precisa passar por determinados testes de fogo para que ela possa fortalecer-se e assim possamos fazer frente ou enfrentar tudo aquilo que Deus nos permite vir nessa vida, porque a Bíblia nos diz que no mundo tereis aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo. Então, meu querido, este é o momento de exercer a nossa fé. Essa fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Essa fé, como diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, dizendo para Tomé, porque tu viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, é nesta hora que nós vamos exercer a nossa fé, não naquilo que nós vemos, ou naquilo que nós pegamos, que sentimos, mas naquilo que foi prometido por Deus, o Deus que não pode falhar, o Deus fiel. Então, que nesta manhã, que neste dia, você possa perguntar a você mesmo, que tipo de fé eu tenho? Como está a minha fé? Em quem está posta a minha fé? Nas circunstâncias da vida, no homem, no dinheiro, no poder econômico, ou está no Deus de todas as coisas, o Deus que está sobre todas as coisas? Que Deus te abençoe durante esse dia e derrame paz no seu coração. Amém e amém. Desprezível pecador.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesta manhã te agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo de prestar a Ti um culto em espírito e em verdade. Sabemos de toda a problemática que nós estamos enfrentando, não só no Brasil, mas no mundo, e isso tem trazido, Senhor, apreensão aos nossos corações, à nossa alma e ao nosso ser. Em Cristo nós te pedimos misericórdia, em Cristo nós te pedimos força, em Cristo nós te pedimos que o nosso coração seja aquietado, mesmo diante das necessidades, das faltas, mesmo diante da ausência no teu templo, mas o teu templo é a terra. E em família nós estamos unidos e em espírito também nós estamos unidos nesta manhã. E assim seja para todo sempre. Que nós possamos vencer essa tribulação o mais rápido possível, para que a tua igreja possa se reunir novamente na comunhão dos santos em tua casa de oração. Muito obrigado porque tu tens sido o nosso provedor. Mesmo que tenhamos que caminhar pelo vale de sombra da morte, tu estás conosco e a tua vara e o teu cajado nos consola. Abençoa-nos, Senhor, durante todo esse dia e que a tua graça e a tua misericórdia seja derramada sobre a tua igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Olá, irmãos. Nós estamos também preocupados com essa questão do coronavírus, até porque ela atinge as pessoas idosas. E nós estamos recomendando a todos aqueles que têm mais de 60 anos, ou que estão no grupo de risco, que não se arrisquem, que fiquem em casa. Por quê? Porque nós somos a população de maior risco nessa situação hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Então nós precisamos ter cuidado. Não é só necessário estar orando. Nós oramos, mas precisamos agir. E agir aqui é com cuidar da saúde. Não é? Por quê? Porque oração sem ação não tem solução. Então nós que somos desse grupo de risco, devemos ter os cuidados sanitários, não é? Evitar sair de casa. Inclusive, é permitido uma saída para tomar a vacina H1N1, que não é por coronavírus, é por conta da doença, não é, que é causada pelo H1N1. Então, há lá no Shopping Rio Mar um posto de vacinação que a gente vai de carro. Eu estive ontem lá com Dena e nós tomamos a vacina de dentro do carro mesmo. Então, se você tiver a oportunidade de fazer isso, faça na próxima segunda-feira. Segundo informação da Prefeitura, o posto é aberto de segunda a sexta e funciona das 8 às 17 horas. Vale a pena sair só para tomar a vacina. Depois volta para casa e tem os cuidados em casa e certamente essa crise vai passar. E quando ela passar, nós queremos nos encontrar, nós queremos voltar para a igreja, nós queremos nos abraçar como a gente fazia há um mês atrás. Mas é preciso cuidar agora para que amanhã a gente possa ter todas essas oportunidades. Continuar orando e rogando a Deus que nos abençoe e que nos guarde, porque Ele é o Senhor da história e Ele está no controle de todas as coisas. Creio nisso e acredito que vocês também creem, mas tem que se cuidar do ponto de vista da saúde física. Que Deus nos abençoe. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,